Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos ao confronto dessa semana. Nesse episódio, teremos um embate de respeito. No corner esquerdo, um desafiante já velho na casa, em sua terceira participação no programa, lutando pelo cinturão, o Sr. Ricardo Canelho. E no outro lado, há mais de um ano campeões invictos no requisito conteúdo e humor, estão eles, Marcos Pires, Filipe Souza e Fabiano Amato. É hora de ação, é hora de informação, é hora de podcast. Bom dia, ou boa tarde, ou boa manhã para todo mundo que estiver ouvindo. Bem-vindo aos estúdios do Área 851 para mais um episódio do seu Bucólico Podcast. Episódio 64, com um convidado que está conosco hoje, que é um novo velho convidado que faz tempo que não vem aqui. Participou já 2 vezes do podcast, uma vez por telefone, outra vez ao vivo. Chamada a cobrar, né? No antigo Chamada a Cobrar. Chamada a cobrar. O famoso, o incrível, o inesperado Ricardo Canan. Uma salva de palmas. E aí, mano? E aí, pessoal? Tudo bem? É o Coquinho, Tudo bem, o famoso tudo bem. Coquinho, né, na verdade. Mas só pode falar se você explicar o porquê que é Coquinho. Explica essa história pra gente. Um pouquinho na antiguidade, né? Eu tinha a cabeça raspada. Mesopotâmia? Isso. Hoje seria Samambaia, né? Meu apelido, mas na época tinha a cabeça raspada, parecia um coco. E aí virou Coquinho, chamava Coquinho. Aí a gente jogava futebol na escola, iam colocar o nome de cada um no uniforme da escola. No meu colocaram Coquinho. Pô. Aí depois disso aí É bullying, pegou. bullying. É bullying, hoje seria bullying, né? Você tentou rasgar a bunda, você tentou fazer alguma Não, eu coisa? continuei raspando a cabeça. Raspar os cocos. Né? Porque tem gente que não entende esse bullying, né? Em vez de troca ideia, dá risada, né? O pessoal chega e fica, eu tô putinho porque me chamou de... Que nem outro menino lá que matou as outras crianças porque falou que ele era... Fedido? Fedido, uma coisa assim. Mas se ele era fedido, fazer o quê? Então, mas se você tinha cabeça de coco, fazer o quê? Às vezes era até fedido também. Você matou alguém? Não matei ninguém. Então pronto, meu. É isso que tem que acontecer. Muito bom. O que é bullying é subjetivo, né? É bullying pode ser um apelido maroto, como pode ser uma ofensa. Depende, se for nos anos 80 é pura bichice, porque a gente sofria pra caramba na escola na nossa época e ninguém se matava por causa disso. Eu era Zoreba, Nariga. Chamava você virava, baixava todo mundo. Isso. Tinha vez que combinava, o professor combinava com a classe. Mas eu vi uma matéria uma vez dizendo que o diferencial é que hoje não desconecta. A molecada vai pra casa e o bullying continua online. Então, seja no Facebook, aquela coisa, né? Molecada, vamos pegar lá o perfil dele, vamos bombardear, vamos pôr um malware, vamos pôr... Então não para, o bullying nunca para. Bullying perpétuo. Eu acho que esse é o grande diferencial. Você já sofreu bullying, Marquinhos, na escola? Cara, eu sofri muito bullying quando eu morei no Rio. Porque eu fui pra lá com 6 anos. Mas você sofreu bullying carioca? Eu era o paulista. Aí, então paulista. Tem que matar, velho. E meu nome pra ajudar tem RS. Então todo lugar, né? Qual o teu nome? É Marcos. Marcos? É Marcos. Desculpa, eu falei meu nome errado. É Marcos. E eu comecei a me forçar a falar assim, cara, pra poder entrar. Mas teve... Não, mas tinha pegação, assim. Eu tive que peitar um moleque na época de jogar bolinha de gude. Que o cara veio me apavorar. Paulista. Aí meu primo tava comigo. Esse é o rabo de galo. É rabo de galo que é o negócio do bolinha de gude? Não é, né? Rabo de galo. Machadinha, não tinha isso? Não. Ixi, Essas regras eu também não conheço, não. Jogar bola de gude é onde? velho. O cara jogava bola de gude é onde? Bolinha de gude é aquela que eram 4 buracos, né? Ficavam 3 em linha e um na diagonal. Aí você tinha que fazer essas coisas e voltar. E se você pegava, você colocava um palmo. E aí você fazia rabo de galo, aí você acertava a bolinha. Rabo de galo, pode crer, nossa. Na época falava volts e donades. Não, tem o volts, donades. Donades. E sem percas. Na minha época era shuriken, né? Que fala? Shuriken. Cara, eu sou tão antigo que não tinha nada disso no meu tempo. Na sua época não devia ter bolinha de gude.
Era pedra sabão polida, tá ligado? Mas a gente é um pouco mais velho que eles. Poucos anos, mas eu acho que o nosso esquema de bolinha de gude era mais golfe com os dedos, né? É, praticamente isso. Era, não tinha aquela coleção, todo mundo tinha aquela coleção gigante de bolinha de gude, as bolas gigantes, os butigão, as pequenininhas mal trabalhadas. Era mó rivalidade. Aleitosa, né? É. Puta, tinha uma rivalidade de qual que é a sua. E o mercado da bolinha de gude faliu, né? Acabou, fechou. Porque, pô, não, agora... Não faliu, ele foi pra dentro das latinhas de spray, né? As bolinhas... São bolinhas... É de gude, não é de alumínio? Continuam sendo de gude aqui no Brasil. Em outros lugares já é de outro jeito. Essas colorzinhas, essas porra, todas têm uma bolinha de gude dentro. Foram as que sobraram, né, velho? Acho que sobrou demais o estoque. Não é. Na verdade, foi desenvolvido pra isso, né? As bolinhas de gude. O jogo Pelo que eu saiba, sim. Falando essa coisa de o Tostines fresquinho porque vende mais porque é fresquinho, o Felipe, uns episódios atrás, falou do He-Man. Que eles usaram um lote de corpo do bonequinho do Conan, que era pra vender no filme Conan. É fato, isso é verdade. Só que o filme foi, né, maior escândalo e a audiência foi super baixa, porque era muito violento. E eles criaram... E eu vi isso, eu fui atrás. Eu falei, não, será que o Felipe tava me zoando? Não, pode... E é isso mesmo, o He-Man, o desenho, era uma propaganda de 30 minutos pra vender os bonecos. Eles criaram a história pra vender o boneco. Porque o He-Man era o estoque de boneco do Conan. Porque você vê todos os bonecos do He-Man, o He-Man, o Ariete, o Mentor, é o mesmo corpo. Todo mundo com o mesmo corpo, o mesmo formato. Era o mesmo boneco do Conan, cara. O Conan foi aquela censura máxima, na R, que é pra cima de 17 anos. E aí a bilheteria foi um fracasso. E eles falaram, caramba, e agora a gente querendo vender bonequinho que nem o Guerra nas Estrelas e não rolou. E aí alguém, né, algum estagiário... E como o Conan falava? The always lot. Era isso? O Conan ou o He-Man? O Conan. O Conan, The always lot. Não era isso? Ele falava I'll be back, mas em outro filme. Não, ele falava... Nossa, sério? O Conan tinha uma Imagina, frase... ele fala isso e coloca óculos escuros na época medieval. Sim, ele fala isso e dá um murro no camelo. Aí o camelo fica puto. A cena do camelo. Acho que eu cuspi no seu copo. Puta, só eu que não lembro a cena do camelo. Beleza. A cena do camelo foi forte. Icônica. Ele deu um murro no camelo, o camelo desmaiou. Aí o camelo levanta e cospe em outro cara. Ontem, domingo, hoje segunda, dia que nós gravamos o podcast, apesar dele ir ao ar às quintas-feiras, nós acordamos com a notícia do tiroteio em uma igreja batista no interior do Texas. É isso. E, de novo, aquela discussão, né, online. Por que é armas? Porque tem arma, eles matam. Se não tivesse armas, iriam dar outro jeito de matar, outra arma, né, pra matar. Ou o que facilita, o que não facilita. E, Ricardo, cara, nós estamos aqui, né, ano que vem, ano de eleição. Um dos candidatos, Bolsonaro, tá com uma legião de fãs. E ele é pró-arma. Ele acha que a arma na mão do cidadão, o cidadão vai conseguir fazer justiça de uma forma mais certeira. Eu não penso em justiça, eu penso em defesa. Ele tem a opção de defesa. Se você pensar em justiça, você já tá pensando que você vai justiceiro, atacar. É verdade. Eu não sei nem se é o pensamento dele esse, né? Na verdade, esse é o meu pensamento. Eu acho que você teria pra se defender. Porque bandido tem. Pra bandido é legalizado. Pra gente que não é, né? Exatamente. Você teria, se tivesse uma condição mais branda pra ter? Sim. Você imagina, e não teria uma, teria mais de uma. E acabar esse lance do, tipo, você tá num barbeiro, o cara entra com um revólver, rouba todo mundo e vai embora. Porque ele não sabe se alguém tá armado ali pra puxar um berro e dar na cara dele também, né? Então os caras vão pensar duas vezes entre entrar no lugar. Ele não sabe se alguém na rua de bem tá armado, tá passando. Você tá roubando um carro. É interessante. Eu não tinha pensado nesse fator de recuar e eles falarem, pô, não, os caras agora... Tem muita gente, tem muito movimento, eu não vou fazer nada. Porque sempre vai ter o risco que vai ter alguém de guarda. Sempre vai ter essa sensação que vai ter alguém de olho. Agora, o que eu li nesse caso dos Estados Unidos é que o indivíduo não tinha porte de arma. A arma era ilegal. Não sei até onde é verdade, porque na internet também, tudo que a gente lê aí, né? É difícil. Então é difícil dar uma filtrada, mas eu vi que ele serviu, né? Acho que ele serviu o exército, a marinha. Alguns anos atrás, Se eu não me engano, marinha. É mais um desses casos de que voltam e não conseguem se adaptar e surtam. Mas é isso, o cara fica anos dentro de um barco. Quando sai do barco, fica doido, né? Tinha que mandar voltar de novo pro barco, mano. Ou não sair do barco. Não sai do barco, mano. Faça embora do porto. O padre passa por perto, bom dia, filho. Aí no Texas ainda, né? Que a cara acorda, passa uma bola de feno. Texas, dizem que eles vão no Walmart, eles vão fazer compras. Não, e é no interior do Texas. Interior do Texas. Texas. Uma cidade pequena do Texas. Birdie Você começa a reparar que esse tipo de
evento, no caso, esse mini-terrorismo tá ficando cada vez mais frequente agora em vários locais. Tá tendo um louco que sai, esfaqueia alguém, pega o carro, atropela uma galera, pega a metranca, fuzila uma galera na igreja. Tá ficando mais comum esse mini-terrorismo. Não, pode falar em louco? Louco de fazer isso aqui no Brasil agora. Um menino que não tinha um amor correspondido da por menina, eu vi isso. No interior? Eu não sei. Eu não vou falar o lugar dela. Mas fala, vou falar o lugar. Foi que o menino... A menina morava no mesmo bairro dele, o menino via a menina algumas vezes, ficou interessado na menina, adicionou ela no Facebook, ficava mandando mensagem, a menina não correspondia. E o moleque foi, juntou R$2.500, comprou uma arma, entrou na escola e matou a menina. Surreal. No Brasil, 19 anos, não é mais moleque com 19 anos e o cara com a menina com 15. Eu não tenho nem o que falar, cara. Como é que pode, cara? O cara, ela não é minha, não vai ser de ninguém. Vou acabar com isso tudo. Ele foi preso, o desgraçado desse? Foi preso. Acho que se arrancasse a mão desses filhos da puta, eles não fariam isso. Falou, além de ser preso, vão tirar uma mão sua. Se fez mal com a mão, vai ficar sem a mão. E a mão direita. Do jeito que o bicho é ruim, vai amarrar um negócio no cotovelo, uma faca e vai esfaquear alguém. Puta que pariu. Vai pôr uma serra elétrica igual aquele filme, a cabeça do cara, ele nem conhecia a pessoa, na verdade, ele era platônico. Adicionou no Facebook, porque mora vizinho de bairro, e foi lá. E nessas horas que eu acho que a banda Gênesis estava certa, né? Que eles cantavam uma música que falava muitas pessoas, muitos problemas, né? A Land of Confusion. Mesmo, muitas pessoas, muitos problemas. Mas Marquinhos morou na China. Muitas pessoas, muitos problemas. Cara, lá é surreal. É outra forma de governo, é outro... Cara, não tem... Eu lembro, 6 anos atrás, ponto de ônibus, carinha com um MacBook Pro num ponto de ônibus, assim, com uma mão, com a outra escrevendo e esperando um ponto de ônibus. E não tem roubo, não tem Então por quê? assalto. Se pegarem, o que acontece com o cara? Pulso de ferro que chamam, né? Morre, é fuzilado, é preso por 35 anos e não tem como sair mais cedo. E é o jeito de controlar tanta gente. E aqui também, tem que ser lei marcial, tem que ser tolerância zero. Assim funciona. O cara tem que ter medo de querer fazer o crime. Então você vai votar no Bolsonaro? Não é que eu vou votar no Bolsonaro, mas... Não, você tá falando uma coisa, agora tá falando outra. Não tô falando de votar. Não tô falando de votar, eu tô falando... O único modo de você realmente mostrar pro pessoal que tá infringindo a lei aqui que vai funcionar é se você for imparcial. Você, for ríspido, como os caras fazem na China. Leis fortes fazem o país forte. Não adianta, não tem essa. Mas no caso do Brasil é diferente por quê? Porque não é uma questão de você ficar combatendo o bandido. É saber como é que tá sendo feita a corrupção. Como é que chega a arma na mão do bandido? Quem que entrega uma arma pra ele? Vai puxando no trilho. De volta pra você ver quem tá começando toda a discórdia. É mais fácil ter uma lei forte. O cara mas pegou, não vai ter lei forte matou. aqui nunca, cara. Então. Quem faz a lei? Exatamente. Os fela. E quem vai ser preso mais à frente são os felas. Eles não vão fazer uma lei ríspida pra ele se ferrar. É então, verdade. A única coisa que poderia corrigir o país não pode ser feita porque até os caras que fariam a lei estariam na reta. Hoje um aluno meu falou, um pouquinho antes de vir pra cá pro estúdio pra gravar o podcast, falando sobre regra, Constituição brasileira, Constituição americana, que são algumas, emendas, e a brasileira aquele tijolo. E ele falou, um pouco mais velho que a gente, ele falou assim, o brasileiro gosta de regras. O brasileiro é a libertinagem, aquela coisa toda, mas o brasileiro precisa de regra. É quase aquele filho rebelde que tá pedindo pros pais, me põe de castigo, você vai me dar um carro novo? E vai porra o carro, sabe? Tá pedindo limite. E é muito engraçado isso, que o Brasil pede, mas não segue, dá um jeito. São novos, né, no mercado nesse mundinho aí. É exatamente isso, cara. Os caras, eles querem, que alguém coloque as coisas no eixo, mas não pode pressionar ele. Eu sei quem vai colocar eles no eixo. Hoje eu recebi uma música muito bonita no podcast. No WhatsApp, desculpa. E era a Lorena e a Rafaela. Vocês ouviram elas cantando? Uma dupla sertaneja. Com a letra de protesto. Com a letra de protesto, falando dos políticos. Divertidíssimo. E elas são muito afinadas. Eu vou contratar o show delas, inclusive quero entrevistar elas aqui. E o Felipe vai editar o vídeo delas, que o vídeo delas é bem simples, né? É, bem simples. A música é boa, mas... Mas olha, Lorena e Rafaela, parabéns pelo vídeo e pela música, viu? Isso vai se tornar um hino da vergonha da política brasileira. E o WhatsApp, como gerador de conteúdo, é uma coisa sensacional, né, Ricardo? Demais. É impressionante. Você recebe muita... Aquela música... Trem bala, acho que chama, que é de uma menina aí, eu não sei direito, porque diz que veio do WhatsApp, né?
Foi passando, compartilhando. Chegou na mão de alguém. Luciano Huck levou na televisão, aí estourou. O WhatsApp é sensacional. Eu não acho que nenhum país no mundo usa o WhatsApp igual o Brasil. Não usa. Eu nunca vi pesquisas, mas eu tenho certeza. Nenhum outro país do mundo usa qualquer tecnologia igual o Brasil. Só o Brasil faz as coisas que faz aqui. Eu estive com um amigo nosso, né? Um amigo comum de todos aqui, do Roberto Louco, lá em San Diego. Ele só conversa pelo iMessage, né? É, o SMS, ou é o iMessage ou o SMS. O SMS O WhatsApp não precisa do WhatsApp, é ilimitado os torpedos. né? Exatamente. Aí eles nem falam pelo WhatsApp. Tanto que eu olhava o WhatsApp dele, lá tinha 1 milhão de mensagens, ele nem olhava. E tem grupos, eles fazem grupos no iMessage, no iMessage deles. É que nem o Orkut, que o Brasil também dominou o Orkut, né? 80%. Mas já tá chato pra cacete também, Facebook, velho. Não, Facebook eu já odeio faz tempo. Eu já falei isso pros caras aqui, cara. Já passou da hora de alguém inventar alguma coisa nova. Eu não sei como existe aí no Facebook. Não, mas qualquer coisa que inventarem além do Facebook agora vai ser cada vez pior. Você vai ficar cada vez mais alienado lá dentro, querendo ser cada vez mais popular e ter mais like. Mas eu não acho que vai surgir nada Então- similar ao Facebook por um bom tempo. Eu acho que o próximo passo já vai ser imersão, aqueles óculos, realidade virtual. Então vai ser uma rede social virtual. E as pessoas vão querer viver nessa porra. Mesmo pode ser o próprio Facebook, né? O 2.0. Hoje eu acho que o Facebook é muito mais comercial do que... Muito comercial, é verdade. Você vê muita propaganda, muita empresa. Páginas amarelas. Não tem mais... O cara, você pergunta, você tem site? Não, tem o Facebook. O cara já não tem nem site mais, o cara tem Facebook. Porque o objetivo do Facebook já faz anos já, que eles querem ser a internet dentro da internet. Isso é muito louco, tudo. Você sai do campo de navegação, mas está dentro, atrelado com o endereço facebook.com/. Você procurar qualquer nome, você escreve um nome no Google, vai aparecer o perfil do Facebook em primeiro. Isso é uma coisa... Isso que é louco, né? E chato ao mesmo tempo, né? Não, e vale sempre lembrar que o exemplo de sucesso... Xuxexo. Sucesso com a Xuxa. O exemplo de sucesso hoje, um dos grandes exemplos de sucesso hoje pra gente, pra molecada, é o Mark Zuckerberg. E ele roubou a ideia do Facebook, cara. Imagina eu te chamo aqui, Coquinho, e falo assim, ó, a gente vai fazer, tá pensando numa banda que vai ser assim, misturar isso com aquilo. Aí você fala assim, vou pensar. Aí você some por 2 semanas. Aí na 3ª semana você lança uma demo com uma música com o estilo que a gente falou pra você. Aí a gente mata, né? Aí é foda, hein? Então nós temos que nem a treta do Napster. Então nós temos o Steve Jobs, que é também um herói dessa geração, que tomou, né, LSD e cogumelos pra poder ter as visões que ele teve do iPad, do iPhone, de tudo. E agora um bagulho muito louco. Quem inventou o YouTube? Foi 2 moleque. Foi 2 moleque, E logo venderam... Os caras venderam, se eu não me absurdo engano, nome, vendeu pra Google por 7 bilhões. Algum valor absurdo, assim. E a ideia foi sensacional. Eles queriam Como compartilhar... ninguém pensou nisso? Então, eles queriam compartilhar um vídeo do churrasco do escritório. Falaram, cara, é 15 megas, sei lá, na época, né? 15 megas não vai dar pra mandar por e-mail. Tem restrição de 9, 10. Então, puta, seria muito legal se tivesse um lugar que você pudesse colocar, mas não um arquivo. Por que eu não pensei nisso? Sensacional, cara. E os caras aí tinha noção de programação também, que não é por acaso, né? O cara tem a ideia dentro da necessidade, aí o amigo faz a programação, ele tinha também programação, e os caras criaram. Naquela época era muito mais arcaico você fazer um site. Essa bola de fogo. Nossa. Quem chamou o Fabiano? Pra quem está acompanhando aqui... Caiu no computador. Molhou tudo. Puta, a revista. Vamos interromper por um segundo. A revista já pornô. voltamos. Você está ouvindo o podcast. Aguardem só uns instantes, pois estamos com problemas técnicos. Esses moleques do caralho molharam tudo aqui. Ô, que susto, hein, Fabiano? Putz, grila, desculpa. Nossa, meu. molhou tudo aqui, derrubou. Molhou a revista pornô, isso que é foda. A revista é uma perda. Às vezes molhando agora desgruda um pouco. Aconteceu um pequeno acidente aqui, virou um copo de água na mesa, sobre todas as anotações. As Playboys. E esse pano que vocês trouxeram pra limpar tá cheirando de cerveja. Então, teve um outro acidente hoje um pouco mais cedo. Com cerveja. Você também, sim. Fabiano, derrubou? Ainda bem que é cerveja, né? Podia ser outra coisa. Podia ser outra coisa. Ricardo, você falando em analogia, analógico, a revista que a gente falou que molhou agora aqui com o acidente. Você é um rapaz analógico? Vinil, rebobina a fita com a caneta, aponta lápis, como é que é? Cara, já fui mais, viu? Inclusive, eu acho que eu e meu irmão, até o começo de 2010 aí... Não, meu irmão até mais, cara. Toca a vida no carro? 2011, 2012, já toca a fita no carro. E a gente ia na Santa Efigênia comprar aquelas fitas que você colocava a fita no carro, saía um cabo, um cabo com... Ligava no celular. P2, né? Um cabinho. Aí você ligava no celular pra
Pra tocar ouvir, as mas... Não, cara, acho que eu sou um cara meio tecnológico. Analógico eu já fugi bastante. E bico da teta, você raspa ou depila? Nunca raspei. Tô deixando crescer mesmo. Entendeu que o conceito da pergunta teve totalmente a ver com o assunto. E o Enem, o Coquinho tava falando aqui. Coquinho, Ricardo Coquinho, falando da prova que você fez hoje, né? Uma das eu tive curiosidade hoje pra ver a prova do Enem. E tempo, né? Porque hoje em dia você tem que ter tempo. Foi raro, porque hoje eu trabalhei bastante. Mas eu tava curioso porque eu vi bastante gente falando. Aquela história, né? O Enem sempre tem... Eu não consigo entender como é que a galera tem aquele evento... Chegar atrasado no Enem. Todo ano tem isso, cara. Eu não consigo entender. Sempre tem um desgraçado. Não, e não é um desgraçado, são então, vários. E outro, esse ano tem gente que pegou ano passado chegando atrasado e chegou esse ano de novo. Eu não sei, velho. Deve ser sacanagem, não é possível. Vamos fazer videozinho, passei na televisão. Mas eu peguei a prova só pra ver hoje, assim. Não achei nada demais, mas eu li vários casos interessantes, né? Eu li de um moleque que não estava entendendo a questão, pediu para a banca explicar para ele sobre a questão, a banca não podia explicar, né? Levaram o moleque para a coordenadora da escola e o moleque fugiu com a prova. Eita porra! Tipo... E parece que 1h30 antes de... Se eu não me engano, hein? 1h e meia antes de terminar a prova. De poder sair com a prova, porque você pode sair com o tempo, mas você não pode levar o caderno. Ele levou o caderno antes do tempo. Será que foi pra passar respostas? Acho que não. Tentar, supostamente, sei lá. Não tem De como, repente foi uma diarreia, ele correu com o papel na mão pra... De repente é xaropice mesmo. Eu acho que o brasileiro não tem arma fácil, então faz essas merda. Eu acho que ele quis pegar pra guardar, assim, pra dizer, pô, olha o que eu tenho aqui comigo, a minha prova do Enem. Pra sair no jornal, né? Hoje é uma coisa que a molecada deve fazer. Eu faria se eu tivesse, sei lá, 15, 16 anos. Fazer umas merda pra sair no jornal, sair na internet, virar viral, né? Vira viral, sempre vira viral. Vira viral. Vira viral ou vida virou? Ou Vera Verão. E vocês viram o louco do Japão? O Twitter Killer? Não. O que aconteceu no Japão? Era que atrai as minas, o pessoal lá pelo Twitter? Isso, ele criou um perfil no Twitter e ele falava assim, se você estiver sofrendo, fale comigo. Eu posso te ajudar. Eu quero ajudar as pessoas que estão em dor, né, sofrendo. E nesses últimos 2 meses ele conseguiu atrair 7 mulheres que foram pra lá e encontraram agora, semana passada, os corpos delas e destroçadas. 7 mortas? Desmembrou. No Japão ainda? Ele usava aquela areia de gato pra cobrir o pedaço dos corpos. Ele já vi em cima ou não? O gato, meu gato. Mas... Esquartejou? Ele esquartejou algumas, outras ele arrancou sua pele e jogou fora pelo lixo. Nossa, Hannibal Lecter, cara. Mas todas estavam com a garganta enforcada. O cara deve ser bom de papo, hein, velho? 7 em 2 meses? No Japão? No Japão. No Japão, o nível lá de estresse da galera Mas tudo japonês também, tem gente de fora nessa brincadeira. Não, tudo japonês. Não, isso que é louco, gigante que eu vi há pouco tempo uma matéria que faz mais de 10 anos que crianças de 5, 4 anos vão pra escola sozinhas. Ah, sim, eu e te não mostrei voltam, isso, Fabiano, né? é verdade. Quer dizer, e voltam, todas elas voltam sempre. É uma iniciação. Há mais de 10 anos que não some uma criança alguma coisa e de repente vem uma dessa, cara. É verdade, eu nem pensei nisso, cara. Cara, que louco, né? Eu nem pensei nisso. Tem louco pra E o mais louco era esse approach dele, né? De falar, não, vem cá, eu também quero morrer, vem comigo que eu te ajudo. Era meio que isso, é consolar quem tava se sentindo depressivo. Mas isso é mais fácil lá, o princípio né? daquele baleia azul, cara. O mesmo princípio daquele baleia azul. Não, é mais fácil lá, porque todo japonês tem problemas, porque todo mundo é igual eu, porque não sei o quê, porque eu não tenho bunda, porque eu não tenho peito, porque eu não aguento mais comer só peixe cru. Com arroz. Então imagina, todo japonês tem problema. O cara põe uma dessa, lógico que vai ter um monte de gente ligando pra ele ou aparecendo lá na casa dele. Você não acha isso, Coquinho? Acho que o Japão, velho, deve ser um lugar meio difícil pra viver mesmo, cara. Todo mundo lá é bem sucedido, né? Todo mundo é bem. Se você for um cara que tiver um nível... Você é discriminadíssimo, né? Não tem deve essa ser muito difícil, cara. Você ser um cara que... Você ser um cara médio. Você já é uma vergonha pra família. Exato. Nem tem pra família, você é uma vergonha pra você mesmo, né? Você vai falar, pô, eu não consegui. Não, e aqui então eu acho que a pressão é muito grande. Eu acho que é isso, cara. O problema...
E aqui no Brasil, que eu tenho. tá tudo errado no Brasil. Tá muito errado disso também. Não, tá tudo errado no Brasil, o cara vira carroceiro. Sem camiseta, país tropical. Não, e fica numa boa. Ele fica numa boa, foda-se, 51. Exatamente, esse ponto. R$1. Inclusive, essa semana eu tava passando pra ir no Pão de Açúcar, aqui no mercado, tinha um carroceiro deitado, lendo jornal, mas assim, tipo, galã, assim, ó, embaixo de uma árvore, lendo jornal. Eu falei, olha, isso que é vida, meu. O cara tá tranquilo, de boa. Mas, cara, eu piro no morador de rua perto lá de casa, lá. Toda vez que eu passo no metrô, cara, eu vejo o cara tá com um livro diferente. Nossa. E ele lê um livro e escreve em outro caderninho, cara. É muito louco, assim. E eu acho que eu moro ali há 5 anos, eu vejo ele direto. E no começo, você via que ele tava fazendo aqueles cadernos de caligrafia, tava escrevendo com a letrinha alta e tal. E agora o cara escreve bem, mesmo, cara. Eu falei, pô, tem um pouco de força de vontade do cara também, né, cara? É lógico. Mas é impressionante, Mas no Japão, essa pressão do o haikiri, né? Hakiri? Ou... Harakiri. Harakiri ou seppuku? O que é o seppuku? Pelo cu? É melhor não falar, né? É meio mal cheiroso. Não, é um que você tem que cortar a barriga. Você corta a barriga e vê alguém corta a sua cabeça. Mas só um parênteses, você falou em rede social e falou do Twitter, cara. Eu acho que hoje o Twitter é a melhor rede social. Aê, Coquinho! Eu tenho o Twitter, mas é que o Twitter é mais... Você pode seguir portais, né? Então é mais fácil... É uma rede de A notícia chega muito mais rápido no Twitter do que em outras... Eu sigo coisas da América Latina, né? E tudo breaking ali, breaking news é por ali, muito né? rápido, cara, muito rápido. A gente descobre coisa, trend topics ali, é impressionante. Você vai lá, lê, às vezes o negócio tá chegando pra... A minha vontade é tão grande de saber como é o Twitter que eu nunca nem vi. Não sei nem como é o símbolo do Twitter. Cara, é legal, velho. O Twitter é bem legal. Passarinho azul. É o passarinho azul? Fabiano eu vou te Amato, mostrar, Fabiano. A gente tá agora aliás, o podcast está no Twitter já há 2 semanas. Estamos começando de forma tímida, mas estamos presentes. Daqui a pouco a gente tira a roupa. Quem quiser nos adicionar, é só, né, @pod_cast. Isso. No Twitter. E a gente tá começando agora. com umas perguntas. E quem estiver ouvindo aí, adiciona. É isso aí. Muito bem. Hoje que a gente viu uma matéria, né, sobre as pirâmides, foi isso? Sim. A bomba, a revelação da semana passada. Revelação. Coquinho, você que tem um fundamento mais... Em relação a pirâmides? Não, em relação aos seus conterrâneos. Que é ali do Líbano, o pessoalzinho ali perto. Certo. Não é? Tem uma matéria muito boa que saiu sobre a pirâmide de Gizé. Gizé. É do José ou de Gizé? Gizé. Depende de quem tá falando. Fala o quê, Marquinhos? Você que... Então, eles estão estudando já há muito tempo. Há 200 anos eles estudam as pirâmides. E agora foi publicado semana passada num jornal científico, dizendo que eles estavam escaneando, usando raios cósmicos, que é o nome, uma frequência de raio. Maldito raio cósmico. Para conseguir escanear sem precisar entrar dentro da pirâmide. E eles, uma parte lá da pirâmide, bem no centro dela, tem um lugar que tá oco. É um espaço, é como se tivesse um espaço vazio. E a proporção do tamanho, que o Felipe, a gente estava até falando antes de começar a gravar, é do tamanho de um avião comercial. Então é um espaço gigante e que não tem leitura. Eles voltou como um espaço, né, um void, um espaço em branco. É uma loucura isso, né? E falam que é uma grande descoberta, a maior descoberta dos últimos... desde o século XIX, que não tinha uma descoberta tão relevante. Quem já pensou? Os caras vão querer fuçar lá, mas não vai ver, é só o sótão do faraó. Lá tem só as caixas de papelão com as coisas que ele não usa mais. Se for o ralo do mundo, eu fico pensando se não é o ralo do mundo. Eu não sei, mas do jeito que a gente... Opa, tá quebrando alguma coisa aqui. Do jeito que eu já vi alguns outros programas, o que seria as pirâmides, né? Pode ser uma bateria para naves espaciais, pode ser simplesmente uma loucura de um megalomaníaco. Eu acho que o planeta Terra é o Quixote do universo. Aí a pirâmide é as São travas. as travas. É as travas, pode ser. Agora falando em raio cósmico, isso é muito sério. Cara, quem assistiu Brasinhas do Espaço, vocês lembram desse desenho? Brasinhas? Brasinhas do espaço. Brasinhas do Espaço, por favor, depois procurem. De brasa? De mora brasa ou de Eram Brasil? os brasinhas brasas. Brasas de fogo. Eram uns menininhos que fugiam no espaço de um outro Achei que você pirata. tava falando do Tietchong. E esse pirata sempre queria queimar eles em óleo cósmico. Nossa. Então, será que eu acho que pode ter alguma coisa a ver Será o que raio realça o cósmico sabor? com raio cósmico? É muito louco isso daí.
Mas voltando para as pirâmides, de qualquer forma... Vou dar uma de Regina Duarte aqui. Há pouco eu não tempo... vou opinar sobre. Não tenho nem ideia do que eu vou falar sobre pirâmide, velho. Há pouco tempo... Mas foi a Glória Pires. É verdade. Glória Pires, é. Eu tava aqui pensando, eu falei, não foi agora. É que as duas, pra mim, cara, são muito iguais. Eu acho, eu sempre tudo a mesma confundo. coisa, tudo a mesma coisa. Por outro lado, outra pirâmide no México, há pouco tempo também, foi descoberto, lá em Teotihuacan, foi descoberto... Teotihuacan. Sabe onde fica? É ali perto do... Aí você vira à esquerda, eu acho. Isso, vai reto e vira. Ela foi encontrado embaixo dela, o que mesmo? Mercúrio líquido? Mercúrio líquido. Uma caixa. Em grande abundância. Então, assim, você imagina, por quê? Porque embaixo de uma pirâmide de mais de 2.000 anos existe muito mercúrio líquido. Você já não tava lá? Será que tava lá? E foi encontrado, a gente pesquisou um pouquinho também antes de começar a gravar, e foi encontrado no primeiro imperador da China, em Xi'an. Naquele onde tem o terracota, que tá protegendo, no caso, o lugar que ele foi enterrado. Ele também, o sarcófago dele, o túmulo dele, ele tá rodeado por... Deve ser aquele cara do X-Men, velho. Recheado de mercúrio líquido. Será que derreteu? É o surfista prateado derreteu. Não sei. Ou então pode ser aquela lógica, né? Morre quando se machuca muito. Então, se puser mercúrio, não... Bom, pode ser também. Mas eu acredito que como era uma matéria que já existia, né, esse mercúrio, eu não sei como ele sai Mas eu achava que ele não era nem natural. Eu achava que ele não era nem natural, essa desgraça. E ele é um bom condutor de eletricidade. E ele é um ótimo condutor de eletricidade. Só não é melhor que o ouro, né? O ouro que isso eu já não sei. Mas de qualquer forma... Tanto que vocês... Vamos lá, agora a parte... Momento cultural. Odontológica aqui. Não sei se vocês têm restauração de amálgama, que é aquele prateado. Das antigas, sim. Isso. Quando você tem um dente superior com restauração de amálgama e um inferior, sabe quando você morde, pega um sonho de valsa derretido, que você tem um pedacinho de dar um choquinho? É porque o amálgama tem o mercúrio e conduz energia, por isso. Olha, tá vendo? Interessante. Então ele dá aquele choque quando ele é um supercondutor antigo. Então os caras podem achar até que eram para naves espaciais realmente reabastecerem. Calma, vamos devagar. A gente fala muito de alienígenas aqui. Eu sei, mas eu não acredito. Ia resolver o problema do mundo. Coquinho, se os alienígenas aparecessem e falassem... Não, mas peraí, deixa ele falar. A gente falar. tá aqui, a gente ia resolver o problema do mundo. Porque ia acabar toda essa caretice que existe nessa merda desse mundo. Mas o que você não crê, Coquinho? Que existe uma raça que tem evoluído e que mora no local já há mais tempo que a gente? Então, isso é impossível pra você? Pra mim é. Mas por Eu qual? acredito só na gente. Nosso mais evoluído, a raça mais evoluída. Não é mais evoluído, eu não acho que tem outra. Porque a gente não é evoluído também, né? Afinal, tem muita gente que não depila a teta aqui. Um sinal de evolução, né? Pelo da orelha e... Sinal de evolução seria depilar ou não depilar? Então, eis a questão. Se viesse um alienígena e falasse, vocês estão fazendo errado, o cara ia falar, você é lisinho, velho, você tá errado. Você é golfinho, vai falar que você é golfinho. Golfinho é o futuro, né? O cara já ia achar que você era outra raça, não era nem a que tá... Mas você então acredita que só tem a gente, então? Eu acredito que só tem a gente, cara. Mais nada? Mais nada. Mas da onde divide essa crença, assim? Ela quer dizer o quê, assim? Eu só acredito que se existisse mesmo, cara, já teria aparecido, velho. E aparecido mesmo, não essa história. E o cara viu não sei aonde, tá enterrado, amarraram ele. O cara... Eu nunca vi, velho. Você nunca viu? Mas será que o pessoal andando na rua, não? Não segura os bichos por aí? Só pra não... Mas por que segurar? Pra não acabar as fronteiras. Ninguém vai ligar mais pra fronteiras ou pra problemas da humanidade. E alguém liga pra fronteira? Lógico que liga. Liga. O Trump, pode falar com o Trump, vê se ele não liga. Liga. Ricardo, e o tanto de mexicano que entra nos Estados Unidos? E a Terra é plana? Depende da onde. Mas toda seu essa silêncio teoria... me preocupou um pouco, seu silêncio. Essa nova ideia. Eu teoria, leio, não. eu A Terra é sigo... plana? Não. A Terra não é plana, velho. Não tem como. Que a gente vive num pires gigante. Tá errado. É uma bola. Eu acho que é uma bola. Interessante. Se a Terra fosse plana... vamos pensar no Sol. A Terra plana. Quando o Sol estivesse aqui embaixo, o que ia acontecer, velho? Ia ferver. Então... Não, mas supostamente ele fica só em círculo, assim, em volta da Terra plana. Então ele vai pra Austrália, vem pra Europa, Brasil. Mas se a Mas Terra... e o meio? Mas se a Terra é plana, por que a Lua é redonda? No meio tá o Alasca. Não é curioso?
Que terra plana? Não, terra plana não. Você já não dá. Eu acho interessante questionar. Eu não só acredito, se o cara achar mas que é eu um acho disco de interessante. pizza e... Aí falar, vou subir na borda. Não, mas chega a fazer sentido. Como tudo acaba em pizza aqui, ia ser mais normal de morar em uma. É verdade, é verdade. E o que foi importante mesmo semana passada foi que liberaram, você viu os arquivos do PC do Bin Laden? Você viu isso, Felipe? Não vi. E aí? A CIA liberou. Foram 321 gigas de vídeos, arquivos e músicas e tá liberado lá. Você pode entrar lá na listagem do Bin Laden. Senta no computador do E cara. o que tinha de bom? Não, então não tinha nada de bom, só tinha, sabe, curiosidades. Primeiro que ele adorava videogame, ele jogava Final Fantasy, eu acho que é o 8 que que tinha na máquina dele. E tinha também um monte de emulador. Ele organizava as capinhas dos jogos com o arquivo dos emuladores. Então todo mundo brincou, ele é meio nerd. Tinha vídeo daquele molequinho que o irmão mordeu o dedo do outro, Charlie, que mordeu o dedinho. É um Ele vídeo chorou. antigo da internet, é de 2009, eu acho, esse vídeo. Mas Tinha será esse que o Osama tá morto mesmo? Eu não acredito, cara, aquela história de que eles mataram e jogaram o corpo no oceano porque é o ritual deles. Aquele filme do Homem de Ferro, Ah, você falou, que eles pegam um ator e fazem um ator que é meio xarope da cabeça, fingir. É tipo um Bin Laden mesmo. Tipo O cara Bin aparece na Laden. televisão, fala um monte de merda. E chega lá, o cara é um puta de um frito. E o cara é manipulado por alguém, assim. E os filmes dão as dicas, né? Todo filme. Bin Laden também, essa história é muito mal contada. O Era Saddam uma- Hussein, os caras enforcaram o cara mostrando pra todo mundo. Bin Laden. Bin Laden jogaram no Rio. Bacana. É a Dilma Rio não, dos né? caras, é o robozinho. Mas falando em arquivo aí, você falou que foi liberado os arquivos do processo do Kennedy também, né? Ah, sim, isso. Depois de muito bafafá. E que não tavam, liberaram tudo, atrasaram. né? Não, teve uma parte lá que eles falaram que poderia vir contra eles, assim. Liberar informações que poderia deixar vulnerável os Estados Unidos. E falando em Estados Unidos, cara, eu tenho assim, eu meio que quase que apostaria, assim, que em 10, 15 anos os Estados Unidos ia desfalecer. E não ia ser mais unidos. Ia ser estados independentes. Por que você acha isso? Ah, cara, eu acho que eles estão a ponto de uma guerra civil. Isso que rolou na igreja no domingo de manhã. No sábado, dia 4 de novembro, o Antifa, aquele grupo lá, antifascismo, que é tipo o Black Bloc brasileiro, né? Eles chegam lá, quebram todo mundo, bate todo mas lá mundo. quebra, né? Black Box sumiu Black já. Bloc é Nem só- existe só- mais, é. bando de bunda mole. Mas eu digo assim, né, do bafafá, de todo mundo, ai meu Deus, Black Bloc, então é esse Antifa. E eles querem bater, querem espancar quem torce, quem apoia o Trump. Eles compraram um anúncio da primeira página do New York Times, na quinta-feira, anunciando esse protesto, que dia 4 de novembro começava a grande revolução, que eles iam tirar do trono o Donald Trump e o Pence, e uma página inteira, assim, à frente do New York Times. Então eu fico curioso, porque é muito caro, né, pra fechar a página do New York Então Times. a gente com grana que tá por trás. Então, aí já jogaram aquele cara do tal do George Soros. É um judeu que ele é super influente na Europa, na política da Europa e na política mundial. Ele tem uma riqueza estimada em 18 bilhões de dólares. E ele já pegou documentos, já conseguiram anexar, né, fazer o link, ele apoiando grupos contra o governo. Então falaram que aqui o MST, tudo isso, tem contribuição, tem dinheiro dele. Pesquisa sobre George Soros, S-O-R-O-S. O cara é um criador de causa, assim. Então ele é muito poderoso. Então fizeram um levantamento lá do parlamento da União Europeia e 1/3 dos deputados tinham conexão com esse cara e tinha alguma Esse certa... cara é o Freeboy de lá. Tipo o Freeboy mundial. Total, né? Então esse cara eu sempre ouvi falar dele e agora a Catalunha também parece que ele pôs uma grana lá quando ele ficou sabendo. E ele abraça causas que ele não sabe assim, quase uma gravadora assinando bandas assim. Fala, ali Catalunha, joga uns milhões lá pros caras terem força e cacife. Mas uma pergunta desse cara da igreja que eu esqueci de fazer. Ele não tem relação nenhuma com religião. Ele entrou numa igreja porque domingo tá cheio de gente. Ele eu vi hoje, ele falava muito no Facebook sobre contra a religião, ele criticava passagens da Bíblia. E tinha pessoas que falavam assim, eu parei de seguir ele. Nossa, ele começou a ficar meio sem noção, assim, nos últimos dias. Sim. É mesmo? Então, eu acho que tinha... Mas por acaso, estão falando que ele é da Antifa, né, desse grupo, mas ele atacou no dia seguinte. Então, imagina aquela... Cara, você tá infeliz, tá lá comendo mal, né, que é o mal do americano
E do Brasil tá ficando também, mas você come mal e o cérebro não funciona, velho. E o organismo não responde certo. E aquela pressão, e aquela coisa. Agora tá repartido o país. Né? Os democratas e os republicanos. Quem odeia o Trump, artista fazendo foto segurando a cabeça do Trump. Você viu isso? Uma comediante? Vive. E os caras estão assim, sabe, cada vez puxando mais. O Eminem faz o rap. Os americanos, os caras não podem ajoelhar, né? Ajoelhando. É que uma coisa do futebol americano eu também não acho certo. Os caras estão ajoelhando em cima da bandeira dos Estados Unidos. Alguns, né? Então, mas sabe aí que eu acho que é um pouco cara, de falta de respeito também. Desse em cima da bandeira. NFL, que até 2008, eles não entravam pra ouvir o hino nacional. Eles ficavam no vestiário. E aí rolou toda uma questão do exército americano falar assim, não, vamos construir o patriotismo. E de 2009 pra cá, que eles começaram a ir pra cima, né, pro campo, pra cantar o hino. Então um monte de coisinhas assim, fala, cara, é tudo uma mentira, né? O He-Man... show de teatros de marionetes. O He-Man era os Goonies. O He-Man era o Conan. Os Goonies, eu assisti os Goonies 4 anos atrás. Chapado ainda, super analítico. Cara, é um propaganda da Nike, o filme dos Goonies. Até o slot lá, o cara deformado, ele tem um Nike. Só que o swoosh lá é pintado de preto. Então é preto no preto, você não vê, você acha que é um coturno. E aí a câmera dá um close e fala, cara, tudo é Nike. Né? Por e isso aí que tem uma banda dos caras de Minas lá que fala, se eu pudesse escolher, eu escolhi um Nike. Que é a história do molequinho que fez uma cartinha do Papai Noel pro presente que ele queria, né? Aí ele ganhou uma bicicleta, eu acho. Aí ele fica falando, se eu pudesse escolher... Não, Nike na nossa geração foi muito forte, né, cara? Foi. O Nike foi uma marca muito grande. Quem tinha era rei na época, velho. O Air Max. Cara, o primeiro Nike que eu tive foi uma chuteira. Não faz muito tempo. Eu não sou fã hoje de Nike, mas na época eu lembro que eu cresci meio Nike. De Volta para o Futuro também, né? O Nike que amarrava todo mundo usava aquele New Balance também. New Balance 2000, New Balance eu passei, né? Eu tive um amigo na escola que ele ficou tão desesperado. Ele queria tanto ter um Nike que ele comprou na Lapa, só que tava escrito Mike, com M. E a vírgula do lado errado. Foi, nossa, esse que é desespero. O cara foi com o Mike. Vocês viram que o Twitter a conta do Twitter do Trump foi suspensa por 11 minutos? É mesmo? Eu vi esse papo. Faz tempo que eu tô querendo tirar ele do Twitter porque ele tá causando, ele ataca, ele ameaça. E é contra a política do Twitter. Muita gente foi censurada já e bloqueada e suspensa por isso. E fala, só porque ele é o presidente, ele também tem que, né, mesmo se fizer isso, ele vai pro YouTube e faz um canal dele, vai fazer o Trump Channel. Aí fodeu. E aí o moleque, trabalhando no Twitter dos Estados Unidos, no último dia, falou assim, foda-se. Foi lá, logou, né, com a senha de administrador e cancelou a conta do Trump. E por 11 minutos a internet ficou sem... E muita gente percebeu e fazia, né, o print da tela e falava, o que tá acontecendo, gente? Será que nosso pedido foi atendido? E de repente ele voltou, falando irônico, né, esse cara, esse traíra, no último dia de trabalho, resolveu fazer uma pegadinha e deletou meu Twitter. Deletou não, bloqueou meu mas meu você perfil. vê como é que é as coisas hoje em dia, cara. Você pensa numa situação que o presidente da República tem um Twitter, que é uma conta numa mídia social pra ficar expondo por problemas, deixando a população mais preocupada. A cada momento. Em vez de que se a função do cara é resolver a situação do país, não, ele quer tacar mais lenha na fogueira. Já assistiu Black Mirror? Se ele fosse o João Dória, ele teria falado que a economia americana aumentou, né? Não, mas ele põe lá Jobs, que tá subindo, assim, 20 mil empregos. Porque falaram que a economia americana também tá em alta, né? Eles bateram a meta que ele tinha pro governo, já passou. Então, mas não é, que eles também estão retomando algumas fábricas, né, nos Estados Unidos. Mas a economia voltou, velho. Não, voltou, sim, com certeza. Mas o trabalho também tá voltando porque eles estão preferindo fazer... Tem que fazer um marketing positivo disso. Não, mas qualquer país que você pegar que entra um gestor... Um cara de um empresário... E é os dois, hein? O João Dória era do aprendiz e o Trump era do aprendiz. Eles olham assim, olha a planilha, o que é isso aqui? O que é esses 15 mil por mês aqui? Isso aqui é a merenda escolar. Não, vou fazer uma ração aí que a gente gasta 1.000, meu. economiza o resto e põe... Pega só farinha aí, joga na água, tá valendo. É surreal. Vamos lá, Black Mirror. Não, eu tava te perguntando Black Mirror. Você já assistiu algum? Não. Você não curte umas tecnologias, ficção? Não. Você é pé no chão, né, Ricardo? Eu sou, cara. Você não gosta de séries? Tá certo. Gosto de séries. Séries eu gosto só de Game of Thrones. Gosto de Vikings. Eu gosto dessas medievais. Você é um cara medieval. Essas medievais eu curto. Você tem um estilo medieval. Last Kingdom é bacana. Inclusive, Vikings agora, dia 29, a 6ª temporada começa. Mas Black Mirror eu só vi Black Mirror é aquele da cadeia das minas, é esse?
Não é, né? Não, esse é o Orange the New Black. Orange the New Black. Eu vi uma propaganda desse aí uma vez. Esse Black Mirror, eu não sei Black Mirror qual que é um futuro próximo, que a tecnologia tem um papel muito forte no dia a dia, só que é uma evolução um pouco acima do que a gente tá. Então tem no caso, um HD, que é uma lente que você põe e um HD que você instala, que grava tudo que você vê. Acho que eu vi um trailer Cada episódio é uma história, não tem uma sequência. Mas tudo se passa nesse futuro de 8 anos daqui. Mas é muito legal. Fabiano, agora que você tá na Netflix... Tem que assistir Westworld. Eu não consegui ainda assistir Westworld. É da HBO, né? Dizem também que é bem bacana. Dallas, você assistiu Dallas? Regravaram o Dallas, fizeram uma regravação do Dallas. Qual mais que tinha? Vou falar em regravação, Felipe, eu tô no meio do It. Você assistiu? Nossa, bom, hein? Realmente, som, você me falou do som, né? Que era assim, fantástico. Não lembro se eu falei do som, vou ter que ver algum outro Ou episódio. então eu li alguma coisa assim. Nossa, Pennywise? Som, o Pennywise. Puta. Pennywise bom é só a banda de hardcore, velho. Legal. E a banda é inspirada no... Pô, não sei. Pensei nesse palhaço, imagino que esse nome deva ter sido não sei. pego pelo palhaço original, mas não sei. Eu também não manjo disso aí, não. É, porque eu acho que Pennywise é uma palavra que... Mas meu irmão que tava me comentando comigo, que ele falou que o outro é melhor do que esse, cara. Não, acho que é porque... o clássico é o clássico. Mas acho que isso é uma questão mais de nostalgia, de você lembrar quando você foi moleque e você viu aquele filme pela primeira vez. Só que esse, como regravação... É mais terror, ele falou, né? Então esse é um terror mais era imediato. muito plástico e sangue. É a mesma coisa o Iluminado, né? O Iluminado, regravação, tá uma bosta, velho. Uma bosta. Tá mais Café com leite. pra alumiado do que... Não, mas não é no caso do It. A versão do It ficou muito boa. Não, ficou muito legal. Tanto que é diferente. não vai Mas continuar eu somente lembrei de num você, filme, né? Então não posso contar que é spoiler. E eu parei porque a Olivia acordou e veio pra sala. Não, e aí eu pausei bem na parte das caras, assim, todo mundo com uma cara de gritando assim, Não, Aí ela, o que você tá vendo, papai? Mó excited. O que você tá vendo? Eu falei, não, Olivia, é filme de adulto, é de briga. Eles estão brigando? Aí eu, Olivia, é melhor não ver. Ela tá. Então, ela foi engraçado. O meu que a Beatriz viu a foto do Pennywise, né? E falou, papai, palhaço. Aí ela queria ver o palhaço. Falei, pô, como é que eu vou fazer agora, né, cara? Aí eu falei, patati patatá também não é bacana. Vou colocar a Tia Espirro. Aí eu achei a Tia Espirro no YouTube. Ela ficou assistindo só esse Tia Espirro. Que legal, ela achou legal o palhaço do Pennywise. Achou muito louco. Ela ficou, papai, palhaço. Aí eu falei, pô, não vou pôr esse palhaço, né? Agora que ela viu o bueiro lá, ela vai ficar louca. Nunca mais. Nunca mais. Choque e não dorme nunca mais. Nossa, e aliás... E hoje eu coloquei 2 desenhos pra ela das antigas também. Cavalo de Fogo. Nossa, de dar chão. Eu nem lembrava que Cavalo de Fogo falava, cara. O cavalo falava? O cavalo falava, eu não lembrava disso. E coloquei Snorkel também. Snorkel. Nossa, eu gostei muito de Snorkel, cara. Nossa, os Snorkel. E ela curtiu? Ela se interessou? Curtiu, ficou lá só. Na água. Então na água. Que demais. É muito louco. Filhotes. Filhotes da hora. Sensacional. Nossa, desenhos Três com filha aqui, né, meu? Muito louco isso, né, meu? Muito louco. Não tem filha. Eu tava pensando nisso, cara, que eu acho que o casamento... Será que é um sinal pra mim também isso? Felipe, fica ligeiro. Eu acho que o casamento e o fato de ter filho existe somente pra gente dar valor pros nossos pais. É a vida, tipo, dando uma... Aí, viu? Agora você é pai, agora você tá passando por isso, agora você tá falando, não vou repetir, agora chupa essa. Agora chupa essa. Ai, pai, desculpa, papai, mamãe. Desculpa por tudo que eu fiz. Não, imagina. Não, mas tem a ver, sim. Tem a ver, é um ciclo. E a Rebeca faz tempo já tá no segundo filho, falando do segundo filho. E eu falo pra ela, não dá, não cabe no mundo. Ô Marquinhos, não pode perder a brecha. Se vai ter filho, tem que ter agora. Não, então, mas isso que eu tô falando, não tem brecha, cara. Porque senão a outra Olivia cresce muito, aí fica ruim. Não, aí fica totalmente descompassado. Não, mas eu acho que não tem que ter. Essa que é a treta. Arranja um cachorro. Eu acho que... um cachorro. Não, mas não é carência, eu acho que é ganância ter o segundo filho. É muita gente. Eu sei que o Coquinho se planeja. Eu acho que tem que ter, velho. Eu acho que é muito louco ter amor de irmão, velho. Irmão com irmão é da hora, velho. Depende da situação, depende do irmão, mas tudo bem. Mas mesmo por um tempo você vai ter, né, cara. Por um tempo você vai ter. A infância sua você vai ter. Você não vai brigar com seu irmão na infância, virar e falar nunca mais com meu irmão. Vou ter 80 anos, vou na casa do meu irmão com a briga que eu tive com 5 anos. Não dá. Não dá. Você vai ter infância com 25, com seu irmão, mas com 5... Não. 25 pode ser. Com 5 acho que não. Até com 16, 17 você pode ter uma briga assim com seu irmão que você não vai falar com ele mais, cara. Mas a sua infância, a adolescência, você vai ver com seu irmão, cara. Eu acredito nos irmãos robôs. Então, quando ela tiver, sei lá, uns 15, vai ter um... Não, é legal pelo fato de se ajudarem quando a gente não estiver mais aqui, né? Os irmãos se ajudam. E outra, cara, tem que colocar criança boa no mundo também, velho.
Gente do bem. Esse é um argumento que eu não tenho nada pra Gente pra do falar. bem. É. É isso aí. Porque a tendência é essa, né? A galera do bem com estrutura, segura, não tem muito filho. A galera que tem estrutura nenhuma, Mas sabe o que eu tava 5, 6, 7 pensando? filhos. É, O tá, que que é a nem Gremlin, estrutura? Eu acho que é um pouco do um senso comum, saber sabe, não sei. Seria emaranhado. Estrutura é Sabia que a novela da emocional, Globo é... Não, é emocional, ter- financeira, ter econômica. ter dinheiro pra botar numa boa escola, pra ele aprender, pra ser uma até os pessoa modos, né? Não ser um inteligente. Pô, mas cuzão, tudo bem, ser mas um- é... Como, mas a gente... é. Não, porque a gente Mas pensa é o mais muito é, nisso, né, cara? A gente pensa, pô, precisa fazer tudo. Mas será que nossos pais na época tinham... Não, nosso pai não tinha nada. Nosso pai tinha cuíca na cabeça. Então, meu. cara, Porque- e nós não estamos aí, velho? Tudo bem? Mas deu sorte, Então, né? deu Podia ter sorte. sido marginal. E não era esse volume de informação que a galera recebe hoje, cara. É verdade. Hoje é assim, esquivando o Pennywise, que nem você fez com a Bia. É só assim, sai Pennywise, sai, não aparece. 50 tons de cinzas, é só esquivando informação, cara. É, isso é verdade. Porque É. quando a gente era criança, tinha desenho só de manhã, né, cara? Hoje você Exatamente, coloca cara. Discovery e fica lá 24 horas. Se acordar de madrugada, Puta, é um inferno. vai estar passando isso, cara. alguma É um coisa, inferno. velho. Não Alguma acaba. coisa. Criança, minha filha sempre quer ver desenho. Então ela acorda, a gente tá vendo o filme, ó, desenho, papai, desenho. Aí você fala, porra, mas que merda que tem um canal só de desenho. Só de desenho, que não Inferno, acaba o velho. desenho. Mas o cara. problema não é ter só um canal, é não ter duas televisões. Você já coloca uma no quarto pra lá que é o tenho duas problema. televisões, mas ela quer ver com a gente. Na sala, exatamente, quer ela tá não quer ver sozinha, eles não querem ficar sozinhos. E eles não ficam nunca sozinhos. Essa molecada. Ricardo, aproveitando Fala os lá. seus conhecimentos futebolísticos, exatamente uma Futebolístico. semana atrás, segunda, a gente acabou de gravar o episódio 63, e eu vi a notícia, aquela foto do Estado Islâmico, do Neymar e do Messi. E agora tem mais um, acho A que reprodução. Uma outra foto, uma outra arte, eles estão... O Estado Islâmico Querendo tá contratar. O ameaçando Estado todo Islâmico mundo. tá querendo contratar. Eles estão ameaçando a Copa do Mundo, né? E aí, estão ameaçando, exatamente. Isso, né? e eles E eu estão tô usando ameaçando esses. a imagem dos principais atletas. Mas na Rússia eles não vão conseguir fazer nada. Não sei, Fabiano. Tem muito guardinha lá, meu. Tem muito guardinha, não dá Mas pra lá é fazer muito as coisas grande, lá. né, cara? Ah, mas não dá pra E um fazer. evento como a Copa do Mundo é uma coisa muito E lá tem grande. os, Libera os todo policiais mundo lá. tem os cachorros do tamanho de urso Tem a lá. KGB. É que, cara, tem... a segurança é monstruosa. Eu fui na Copa aqui no Brasil, 2 jogos. Não parecia Brasil, cara. É totalmente diferente do que em jogo aqui, cara. Padrão FIFA, lembra? É, mas é isso, no padrão FIFA mesmo, cara. Você ia de metrô, o metrô funcionava. Você chegava num lugar lá, tinha uma barreira que só passava gente que tinha ingresso. Então, numa área de 2 km, um raio de 2 km do estádio, só entra quem tem ingresso. Então não dá pra legal. ficar lá fazendo bagunça. Você só vai se você tiver ingresso. Então, mas não dá pra fazer nada, velho. Pergunta, Fala. você teria medo de ir pra Rússia ver a Copa? Não, cara, meu sonho. Não, é? Mesmo na Rússia, Se eu tivesse mesmo sendo dinheiro, essa na nossa, Rússia. se eu tivesse um bom dinheiro agora, eu iria, cara. Mesmo com todo esse... vai falar, vamos Eu falar pra que vai... Mariana sempre, cara. Se um dia tiver a oportunidade de ir numa Copa do Mundo num país de fora, nós vamos, velho. Porque é muito legal, cara. Muito legal. O evento é muito legal. Vocês teriam medo, Fabiano, Felipe, de ir na Teria Copa? medo apenas dos cossacos, né? É, mas não teria, não. E lá vai ser um lugar difícil, né, cara? Dizem. Eu andei lendo. A localização dos estádios, assim, ou não? O turismo lá é difícil, né? Falam que, por exemplo, se você for pra lá, você tem que ficar em São Petersburgo e Moscou só. As outras sedes não tem como, porque até tem estrutura, hotel, tudo, mas ninguém fala inglês. Não tem guia e não tem... Eles não fazem questão nenhuma de falar inglês, então você não vai conseguir se comunicar. Então, todo mundo que tá indo do Brasil, você fica ou em Moscou, ou em São Petersburgo, e eles têm saída pra onde vão ter os jogos da Copa. Por isso que eu acho que tá caro, cara. faz Achei a sentido. primeira fase, eu acho, a 13 mil euros. Nossa Caralho. senhora. Mas é Isso é isso louco. mesmo, eles se recusam a falar inglês, porque inglês é a língua do inimigo. né? Exato. É. Inimigo, Ele aspas, inimiga, né? nos Não livros de existe mais história. inimigo, é ridículo. A Rebeca teve um treinamento em Nova York faz uns 2, 3 anos já. E aí ela encontrou uma menina da Rússia lá, dela do escritório da Ambev da Rússia. E falou que foi muito chato, porque todas as opções de comida, de compras, na Times Square, a menina falava, não gosto, não quero. Porque ela tinha asco de americano.
E ela tinha 30, 32 anos, porque cresceu num regime, né? Nem a União Soviética, mas era o fim da União Soviética. Mas aquela coisa de que não, é ruim. Não goste, não, McDonald's, o jeito, né? O jeito americano de viver. Não quero, o número 1. E vai levar essa pessoa onde? Então, pra comer o quê? Onde? Elas acabaram comendo japonês, sabia, cara? Foram lá num sushi lá, mó caro, né? E Nova velho York. japonês. Mas quem pagou foi a Ambev? Não, acho que cada um pagou o seu. Mas ela fala, a Rebeca falou, nossa, que engraçado, nunca tinha. Porque todo mundo que tá nos Estados Unidos, geralmente, né, tá admirando, tá curtindo, porra. Era a primeira vez dela em Nova York, primeira vez dela nos Estados Unidos. E ela só falava mal dos bagulho, muito louco. Foda, né? Porque Falando em Ambev, você sabia que a Skol vende mais cerveja no Brasil do que a Heineken no mundo? Juro Nossa, por Deus. caralho. O pessoal só compra aqui de Só um caixa número hoje em aí. dia. Só um dado, você falou de Ambev, eu lembrei disso. Eu vou verificar isso aqui, no próximo episódio eu trago os fatos. Poxa, Fatos números checados. curiosos. Você viu por o sinal. fato da Nortenha, não? Eu perguntei e ela ficou com cara de interrogação. Cerveja? É, Fraca. que a Nortenha tava colocando o líquido da Skol na garrafa da Nortenha. Tem vários caras falando que é a mesma bebida. Não tô sabendo, cara. Só se foi lote. A gente tem que começar a provar. Vou provar a minha daqui uns dias aí, tá bom. Pode ser lote, sabia? Lote. A lote. A né? lote. Exatamente. Vocês ouviram falar uns meses atrás que um cara no aeroporto internacional aí pelo mundo, que ele tava trocando as etiquetas das malas e mandou, sei lá, mais de 100 malas. Faz uns 4 meses já. E uma coisa, eu lembrei dele por causa do negócio do Twitter. Lá no último dia o cara, foda-se, vou bloquear o Donald Trump. Foi lá e bloqueou. E esse cara tava infeliz com o trabalho e falou, quer saber, vai tomar no cu. E trocava todas as etiquetas das malas, Cara, malas filha da puta, deram né? PT. E meu pai teve as malas Cacete, extraviadas, né? velho. Meu pai veio agora 2 semanas atrás e ficou 3 dias sem mala. O irmão do meu cunhado foi pra Europa lá fazer uma viagem com a mãe dele e a mala extraviou também. Que horror. Só extravia na volta, né? Depois de 90... Não, extraviou na ida. Tiveram que sair pra fazer compra e tal. E acho que 90 dias depois que eles estavam aqui no Brasil, chegou a mala da mãe, a dele. Nunca mais, é. Nunca mais. Virou patê. Que louco. Mais um assunto que eu acho também que é a cara do Ricardo, Ayrton Senna. Puta, aí você arrumou pra sua cabeça, hein, velho. Agora Eu acho que eu sou o por quê? único brasileiro que gosta do Piquet, velho. Ah, é? Eu achei que era o contrário. Que Eu você achei ia que ficar Corta com o cabelo. Cara, isso não é, sei lá, acho que era por causa do meu irmão. Meu irmão seria corrida de irmão, eu sou o Senna. Então ele- tá bom, sou o Piquet. E aí ficou nisso. Aí tinha o carrinho, eu tinha o carrinho do Piquet sempre, tinha o Williams, né? Então eu acho que é por isso, eu sempre fui fã do Piquet. Mais fã do Piquet do que do Senna. Acho que porque o Ayrton Senna é corintiano também. Ô, Coquinho, outra pergunta. Agora você começou a fazer cerveja, né? Cerveja em casa, cerveja na Mas casa você dos tinha mais alguma amigos, coisa aí do Senna? que você ia falar? cerveja dos primos. Você queria falar mais alguma coisa do Senna? ele que tá fugindo das perguntas da cerveja. É, porque ele cortou, né, o Senna. Então acho que você não tinha mais... Não, é Você que tem você ia mais falar do alguma Senna. coisa? Não, é um cara. Não, eu ia falar que saiu foda, agora velho. um projetista. eu vi que Você falou. viu que ele se sente culpado pela morte do Senna. É Que era uma mesmo? peça com design falho que foi aprovada e ele fazia parte do time. E ele carrega esse fardo. Não que ele foi Vi culpado, hoje mas que ele isso, foi cara. responsável. Foi a barra de direção, né? Ele se sente responsável. Não, mas era uma peça do eixo traseiro, na verdade. A barra foi uma coisa e o eixo traseiro foi outra, que é essa peça falha dele. Vige. E hoje ele trabalha na Red Bull, continua como projetista, mas ele falou na biografia dele que saiu e pegaram esse trecho falando que ele se sente responsável. Eu falo muito isso do Piquet. Eu gostava do Piquet mesmo, cara, mais do que do Senna. Até mais a morte do Senna. Vocês acham que foi feita, Forjada? criada, forjada? Ah, não. Não acho, velho. Vocês assistiram o documentário Não dele, acho Senna? também. Eu Assisti, assisti é todos bonito, os documentários. Eu tenho todos os livros, inclusive. Porque ele era de peitar. Ele era de contra o sistema. Então, Tinha até uma mas não reunião é lá assim, do... Ele era todo assim, a gente nunca vai ter um esportista que é idolatrado por todo brasileiro, velho. Você Ele falar, foi qual o muito. esportista brasileiro que você gosta? Vamos falar do Senna, cara. Não precisa falar de outra pessoa, não vai achar outro cara, velho. Não é mesmo? E mesmo porque ele ajudava muita Se gente, você né? pensar do Guga, beleza, cara. Não, mas não se compara. Não chegou cara. no patamar, cara. Não, o Ayrton Senna fazia várias doações milionárias, fazia várias coisas, cara. Era isso tem o que era instituto legal. dele. também. Era instituto, é verdade. Ah, o Instituto ainda foi ainda mais pouco depois que ele morreu, né? Que a irmã dele assumiu, que ficou grande o Instituto. Mas, na verdade, ele fazia umas doações gigantes para hospitais e tudo mais. Mas louco do Ayrton Senna também é que o carro dele era de ponta e a tecnologia de ponta tá sempre à prova, né? Então estão sempre testando coisas novas, fazendo coisas novas. E para dar chabu é 2 palitos também, né?
Estão testando, né? Como você falou. Exatamente, porque estão testando. Então é sempre uma peça mais leve, tem que ser mais leve, tem que ser mais resistente, tem que ser mais não sei o quê. Mas uma hora pode dar chabu, né? E é isso que aconteceu. Interessante. Porque eu assisti aquele documentário já faz anos já. E me chamou a atenção como ele tava peitando, ele tava reclamando lá de uma proteção lá, de um guard-rail. E o pessoal meio que olhando pra ele ficou questionando o presidente da FIA. Você viu nesse mesmo documentário ele falando que andou numa Indian, né? Que é aquele outro tipo de carro americano, né? E ele falou, a Índia tá 100 vezes mais à frente da gente, principalmente em segurança. A Fórmula 1 não tem segurança nenhuma. Ah, é verdade. Ele falando daquelas proteções que tinham do lado, assim, do capacete e tudo mais. Então, assim, ele tava protestando justamente porque ele via os pontos ruins da Fórmula 1. Tanto que depois que ele morreu, mudou tudo. Tudo. O cara ficava com metade do corpo pra fora antigamente, né, velho? Então. Na Lotus dele lá ficava quase o peitoral pra fora do carro. Hoje e as casquinhas de fibra de vidro ali do lado, e os bagulho, era zoado, velho. Era zoado. Os caras tinham muito sangue frio de correr naquelas porra, velho. É sério mesmo. Mas o que eu queria ter uma ideia era de como que era a audiência na época cena e a audiência hoje. Nossa. Aqui no Brasil caiu muito, tanto que a Globo Porque eu não assisto. Então, eu também não assisto. Muito tempo, cara, muito tempo. Eu também não assisto. Eu vou te falar, eu assisti 2 vezes, 2 corridas esse ano, e eu vou te falar que é um lixo também. Se o cara chegar pra mim e falar assim que mudou a corrida do Brasil pro Rio de Janeiro, eu vou falar, beleza, eu não assisto. Não, esteticamente, o visual, tudo é zoado. Se você olhar o MotoGP, cara, que até gente que não gosta, quando assiste, fala, caralho, que legal, cara, que mostra os gráficos na TV, as câmeras que tem na moto, tem um monte de câmera dentro da moto. O MotoGP é mais dinâmico também, né? Mas a corrida é mais rápida, né? Não, mas as pessoas. Quanto tempo demora um MotoGP? 40 minutos no máximo. 40 minutos você vai vendo o cara da voltinha de moto? Você tá maluco, velho. No máximo. Eu vou te falar que tem corrida que é 20 minutos. Então 20 minutos sim, por isso que eu estou falando. É corrida dinâmica, 20 minutinhos ali você consegue assistir. Agora a Fórmula 1 fica 1h30 assistindo o cara. Já assistiu ao vivo? Já viu ao vivo? Havaianas. Eu já assisti ao vivo e já vi o Senna ganhar. Caralho. Isso que foi legal, cara. Acho que foi a última vez que ele ganhou aqui no Brasil. Eu assisti ao vivo e fui lá tomar chuva mesmo. E tomei chuva. Só toma chuva. E tem até um pedaço de McLaren. É mesmo? Tem um pedaço de McLaren do Michael Andretti que bateu na Ferrari do Jean Alesi. Tem ainda mesmo? Tenho, tá aí. Tá aí, ó. Em canto aí. Enfiado no concreto. E, lembrança incrível, ver os carros de perto, ver os carros correndo. Eu fui faz uns 4 anos, cara. Os freios ficou em brasa, o bagulho foi recente, legal. Faz uns 4 anos, é legal pra caramba. Eu também fui faz mais ou menos essa época, uns 4 anos. É legal pra também. caramba. E eu não sabia que brasileiro gostava tanto de automobilismo, velho. Até eu ir numa Stock Car. A gente tinha um amigo que era o Punk, deve estar ouvindo aí. O pai dele, acho que era alguma coisa na Nextel. Era alguma coisa na Nextel. E aí ele arrumou o ingresso pra gente ir, cara, assistir. Falei, vai chegar lá, vai ter meia dúzia de gato pingado e já era. Nem show do underground. Tava lotado, velho. Lotado, não acreditava. Falei, não é possível que tem tanta gente que vai assistir isso, velho. Não, você não vê as corridas de caminhão, é lotado também, é abarrotado. Então foi ficar. Que louco. Mas enfim, manda lá. Cerveja, você quer saber? Eu ia te falar de cerveja, mas vamos continuar falando de Fórmula 1. Não, vamos falar de cerveja, que nossa fita tá acabando. Né? Então, eu queria saber, Coquinho, você tá fazendo cerveja em tudo quanto é lugar, tá na casa de todos os amigos. Tô. Você tá querendo focar nisso? Você acha que isso é o futuro? Você tá querendo aprender? Você tá querendo desenvolver? Tô querendo desenvolver, cara. Ou você tá querendo ficar bêbado? Ou é só um modo pra beber mais? Não, beber não. É pra desenvolver mesmo. E tá próximo dos amigos, né, cara? Como eu falei, eu comprei um fermentador, deixei aqui. Comprei um fermentador, deixei na casa do meu cunhado, em Ubatuba. Eu tenho um fermentador na casa da minha mãe. Acho que eu vou colocar um fermentador agora na casa do Fábio Galo. E vai fermentando. Então vamos fazer cerveja na casa de todo mundo, cara. É bom que junto, eu falei, é mais um evento. Sim. Fazer cerveja, né, cara? A gente chamou o Marquinho aí, ele ficou de frescura outra vez. Ele sempre fica de frescura. Então a gente é mais pra trás junto e tal. Eu até combinei com o Fabiano já. Quando a gente vier engarrafar aí, daqui uns dias aí vier engarrafar aqui, nós vamos fazer outra. Sim. E já dá pra tomar no mesmo dia, não, né? Não. Tem que fazer. A gente fez semana retrasada, né? Vai ficar 21 dias fermentando. Aí ela vai 30 dias de maturação. Nossa. Então, você acredita? 52 que trabalho dias que dá fazer cerveja. E fala sobre o nome da sua cerveja. Pior que filho. Nós estamos em dúvida aí. Tem 2 nomes. Ou pode ser Beer Tris. Beer casa da minha filha, né? olha. É o mais provável. Ou Coco Beer, né?
Coco Beer pode... Na leitura pode soar estranho, né? Se alguém mudar o acento, pode ficar meio diferente. Mas acho que vai ser Beer Trees mesmo, que é a primeira ideia que a gente teve. Beer Trees é demais. Beer Trees Special IPA. Eu não sei, não. A gente ainda tem que achar um nome melhor. Não, mas Beer Trees é ser que eu tô em casa. Se quiser um pra vender... Como eu vou fazer o rótulo, eu acho que a gente tem que estudar uma coisa melhor. Caixas dourados. Isso. Caixas dourados. Caixas Aí tem que ser uma Pilsen, né? Pilsen. Bom, tem mais alguma coisa pra gente falar hoje? Tem aí, Felipe. Rabisca aí. Eu tenho pra falar? Tem? Não? Não, eu tava pensando justamente se eu tinha alguma coisa pra falar. Acho que eu não tenho agora. A gente falou bastante, né? Já deu uma espumada A boa gente tá hoje. nesse papo já faz umas 2 horas. 1 hora de podcast, 1 hora antes comendo pizza, conversando. Não Parece era pra continuação. falar que eu tô comendo pizza. Minha mulher acha que eu tô de regime. Mas era gluten free, Gluten free. Tá de regime desse tamanho aí, velho. Desse tamanho aí. O cara é um urso. Né? Ricardo, obrigado Oi. pela participação Valeu, especial. Oficial agora, né? Sempre Teve que o quiserem, chamado a cobrar. Queria agradecer Teve. o pessoal que quer tirar alguma craca do dente. Você tem algum endereço? Temos 2 endereços. Ah, Por é? favor, pode passar. Temos aqui na Avenida Jabaquara, 870, próximo ao metrô Praça da Árvore. Tem telefone? 2779-2717. Repita. 2779-2717. E o outro é? E o outro é em São Bernardo do Campo, Marechal Deodoro, 2561-4127-7887. Poxa, bacana. E assim, é um lugar que faz dente? Não, que arruma Faz dente? tudo, cara. Tudo que você pode imaginar com dente. Tudo que precisar de tratamento E os fãs odontológico, do- nós estamos lá. E os fãs do podcast E eu têm que também chegar. atendo, se todo mundo sabe que eu sou veterinário também, eu atendo como odonto veterinária Entendi. na ONG Cidadania Animal em São Caetano do Sul. E os fãs do podcast têm que chegar pra você falando que ouve o programa, vai ganhar algum desconto? Desconto! Não posso falar isso, hein, velho? Falei. O CRO vai me matar. Eu queria trocar meu canino por uns mais afiados. Faz? De ouro, se você quiser. De ouro, nossa. É ouro. De ouro. Isso aí, gente. Então é isso, gente. Chegamos ao final. Canino brilhante. Episódio 64. Foi um episódio Gosto de ditadura. emblemático. Total gosto de ditadura, Teve textos né? profundos. Vai ter a hashtag Somos Todos Bolsonaro lá. Isso. Ô, Coquinho, você tem alguma frase de efeito pro final? Alguma mensagem pra população que estiver ouvindo. Algum mantra? Isso. Puta, não tenho, cara. Esse Puta, é o- não tenho. esse é o Então, Brasil. gente, nos problemas financeiros, problemas de relacionamento, puta, não tenho. Vamos pensar. É. Puta, Esse é não o lema tenho. do E vamos Brasil para chegar dar ao- dicas para o Brasil. É isso aí. Bom, estamos ficando por aqui, então. Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo. Agradecer a WD-40, que sempre dá... A lubrificada Ó, eu uso o necessária. WD-40 no consultório, hein, cara. Olá, que Você usa? legal, Pra hein? lubrificar as canetas do consultório, a gente usa o WD-40. É, caneta do quê? Caneta? Caneta odontológica, tem que lubrificar sempre, né, cara? Ah, é? WD-40? Olha, WD-40. Não Usa inventa, óleo, mas- use WD-40. Os caras vão gostar dessa aí, velho. E já faz uns 15 episódios. E queria agradecer também o Área 851. Grande Oscar Tech, que agora tá representando a gente lá Paraíba? na Paraíba. E pra você que gosta de moto, o Gira Roda vai estar na Feira das Duas Rodas. Onde vai ser a Feira das Duas Rodas? Expo Imigrantes? Não sei direito. Eu vou saber no próximo, eu falo pra vocês. Procura Expo Duas Rodas, outubro Não. 2017. Feira das Novembro. Duas Rodas. Feira das Vai ser esse final Duas de Esse aqui é semana, um né? Então você exemplo não de lembra conteúdo aí. e informação. Não, e aí é na próxima semana. cara. Vai dar tudo certo. Isso aí eu deixei com meus advogados. Bom, então são vamos ficando muitos. por aqui. A gente se vê na semana que vem, gente. Obrigado a todo mundo pela Valeu! presença. Aqui foi mais uma vez o episódio do quê? Episódio 64. 64. Pobrecast, do ditadura Pobrecast. Do Pobrecast. Bom, Ou enfim, do Fodcast. vamos finalizando. Aqui foi Felipe Souza. Fabiano Amato. Marcos Pires Ricardo Canan. Ah, pelo ou amor de Coquinho. Deus, caramba. Ou, ou Coquinho. como quiser me chamar. Cocrete. AKA Coquinho. E nos vemos na semana que vem. Muito obrigado a todos. Falou! Valeu. Valeu! Aê. Falou. Perna dura. E um episódio número 64 do podcast fica por aqui. Estaremos de volta na semana que vem
Muito obrigado ao Dr. Ricardo Canaan pela participação. Para você que quer participar do nosso programa é só nos acessar em facebook.com/podcastpod ou também no WhatsApp no número 11 995903741. Não deixe de fazer parte dessa conversar. Um grande beijo a todos. Aqui foi o Cosmo e eu me despeço de vocês gritando: Adrião, Adrião, cadê meus óculos? Podcast.